Fala, impressionadores, de mais uma aula de Power BI e hoje eu separei uma aula iradíssima para vocês, que vai ser uma análise que a galera pede muito, que é uma análise de títulos pagos e títulos a receber. Mais especificamente, como se fosse uma análise de fluxo de caixa. A gente vai conseguir entender o que a gente deveria receber de parcelas, por exemplo, o que de fato a gente está recebendo para conseguir calcular a inadimplência. Se a galera está pagando as parcelas, se a galera não está pagando, quanto que a galera está devendo, quanto que tem de inadimplência, quanto que está deixando de entrar, né, aqui na empresa. Então a gente vai fazer uma análise de fluxo de caixa e, cara, vai ser um case super prático, praticamente idêntico ao que a gente usa aqui na hashtag. Eu mudei essencialmente dados, números e tudo mais, mas a ideia aqui é que seja uma análise muito parecida com o que a gente faz de fato aqui na hashtag. Então eu trouxe um case iradíssimo para vocês, 100% prático, vai ser mão na massa. Então para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like. Se você gosta, se você quer que a gente traga mais esse tipo de case prático aqui para vocês, que a gente continua trazendo mais vídeos assim para aqui pro canal, tranquilo? Bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. E aí, só para não esquecer, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links importantes. Primeiro, vou deixar o link com os arquivos da aula para você conseguir fazer o download. E vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para depois dessa aula você conseguir fazer o download e continuar praticando ainda mais, tranquilo? Bom, então a ideia é a seguinte, deixa eu abrir aqui a nossa base de dados para você entender o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, a ideia aqui é que a gente tem uma base de dados com histórico de vendas da empresa e a partir desse histórico de vendas, a gente vai tentar meio que fazer uma projeção do que a gente deveria receber de parcela a cada mês. Por exemplo, se um cliente comprou lá no dia 5 de janeiro e fez uma compra parcelada em 12 vezes, qual que é a ideia? Quanto que ele teria que pagar? Ele teria que pagar a primeira parcela no dia 5 de janeiro, segunda parcela no dia 5 de fevereiro, terceira parcela no dia 5 de março, depois 5 de abril e assim por diante até completar as 12 parcelas lá no dia 5 de dezembro, tranquilo? Então a ideia é que a gente pegue, por exemplo, a primeira parcela de cada cliente e faça uma projeção para saber quanto que a gente deveria receber no total aqui dos parcelamentos, de somando todos os clientes, em cada mês. Quanto que a gente deveria receber em fevereiro, quanto que a gente deveria receber em março e quanto de fato está caindo. Porque se a pessoa parcelou, não quer dizer que ela vá pagar todas as parcelas. Ela pode acabar ficando inadimplente, ela pode acabar parando de pagar por algum motivo e a gente quer conseguir acompanhar e metrificar essa informação, que é muito importante para a gente conseguir entender a inadimplência, quanto que deveria estar entrando, quanto que está entrando de fato e a gente conseguir ver quanto que está deixando de entrar, tranquilo? Então, aqui a tabela ela vai ser relativamente simples. Aqui na primeira coluna a gente vai ter o cliente, né? Então, cliente, o código dele, a forma de pagamento, se ele paga no cartão, no boleto e tal, o número da parcela, e o número da parcela ela vai ser 0 caso a pessoa tenha pago à vista, ou ela vai ser, por exemplo, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 se a pessoa tiver pago parcelado. Então, se ela, deixa eu colocar um filtro aqui, usando o atalho Ctrl Shift L. Então, o número da parcela, você vai reparar que dependendo do cliente, dependendo da parcela, pode variar de 0 até 12. Então, 0 é a pessoa que não parcelou, que pagou à vista, e a pessoa que está escrito parcela número 1, quer dizer que ela está pagando a primeira parcela. A pessoa que está escrito com parcela número 2, quer dizer que ela está pagando a segunda parcela e assim por diante. Então, ó, tem gente aqui pagando a primeira parcela, tem gente pagando, deixa eu ver um pouquinho mais para baixo. Ó, cadê? Tem gente pagando a segunda parcela aqui, depois tem gente pagando, ó, a quinta parcela, a quarta parcela e assim por diante. A quinta parcela e tal. Então, o número da parcela é nessa linha, qual é o número da parcela que a pessoa está pagando naquele momento. Naquele momento ela pode estar pagando a primeira, segunda, terceira, quarta, ou se tiver 0 é porque a pessoa está pagando à vista e não fez nenhum parcelamento nenhum. Beleza? Tá, vamos lá. Na coluna D, a gente tem a data da compra, ou seja, a data em que essa transação foi efetuada, e aí pode ser a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, a data da parcela. Na coluna E, a gente tem o valor daquela parcela. Na coluna F, tem a descrição do produto em si. E na coluna G tem o total de parcelas que a pessoa vai pagar. Então lembra, quem está com a parcela 0 é porque não parcelou, pagou à vista. Então está com o número de parcelas 1. Mas, por exemplo, olha só essa pessoa aqui. Essa pessoa, ela vai parcelar em 12 vezes. É o que está escrito aqui. O total de parcelas, que é essa coluna aqui, são 12. Nesse caso, ela está pagando a primeira parcela. Então, vamos filtrar ele para ver como é que foi? Então, deixa eu filtrar aqui, ó. Cliente 13017. Então, deixa eu filtrar aqui, ó. Cliente 13017. Então, vou filtrar ele, vou dar um OK. Então, para esse cliente, por acaso, ele já pagou todas as parcelas. Então, tá vendo? Cliente 017, pagou no cartão 12 parcelas. O produto B. Então, ele poderia comprar mais de um produto. E ele pode parcelar o produto A, o produto B e assim por diante. Então, ele pagou aqui R$30 no valor da parcela e ele pagou aqui a primeira parcela no dia 5,
de janeiro, segunda parcela no dia 5 de fevereiro, e assim por diante, até completar as 12 parcelas no dia... Se por acaso foi o mesmo exemplo que eu dei, mas foi total coincidência. Então, terminou aqui no dia 5 de dezembro de 2021, as 12 parcelas, tranquilo? E aí, só para você ficar ciente, vou dar um Ctrl setinha para baixo para a gente olhar lá no final. O nosso histórico, ele vai até junho de 2022. Então, o gabarito aqui, você vai reparar que ele termina em junho de 2022. Então, é só até aqui que a gente tem histórico. Tanto que nesse gráfico que a gente vai gerar, que a gente vai projetar, a gente tem esse laranja, que é o que deveria cair de parcela, incluindo as parcelas futuras, e o que já caiu. E a gente só tem informação até junho de 2022. Tranquilo? Beleza, vamos fechar o gabarito. Vamos abrir aqui agora, então, nosso arquivo do zero para a gente começar a trabalhar em cima dele. Agora a gente já entendeu a base de dados, que é super importante. E agora a gente vai abrir o nosso relatório do zero aqui no Power BI, que tem nos arquivos da aula, ou você pode abrir um arquivo em branco aí no seu Power BI também, tranquilo? Bom, vamos lá. A primeira etapa vai ser a gente pegar a nossa base de dados e trazer aqui para dentro do Power BI. Então, vou clicar aqui na guia página inicial, clicar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, e eu vou pegar o arquivo da aula de hoje, ó, vendas, e vou dar um abrir aqui nele. E lembra que ele vai, sempre que a gente pedir para abrir um arquivo, ele vai mostrar aqui para a gente as abas que tem naquele arquivo. Vou marcar então essa aba e as duas opções, carregar essa aba ou transformar dados. Então, se eu quisesse carregar, levar essa tabela direto para o Power BI, clicaria no carregar. Se eu quiser editar ela, vou clicar no transformar dados e, como sempre, a gente sempre vai querer pelo menos conferir se a gente quer editar a tabela. Então, vou clicar aqui no transformar dados para a gente conseguir fazer qualquer tipo de edição que a gente queira nessa tabela. Então, ele abriu aqui para a gente o Power Query, nosso ambiente de edição de planilhas. E primeiro de tudo, eu só vou dar uma renomeada aqui nessa aba. Então aqui do lado, eu vou mudar o nome para base parcelamentos. Ou então, parcelamentos. E aí um detalhe muito importante que é o seguinte. Agora a gente vai começar a pensar, né, na parte lógica da resolução desse desafio aqui. E pensa comigo, o que eu quero fazer? Eu quero basicamente gerar um gráfico que vai ter duas partes. A primeira parte do gráfico vai ser o que a gente tem de parcelamento que caiu, que já foi pago. Então essa é a primeira parte do gráfico. A outra parte do gráfico, a gente não quer saber exatamente o que caiu. A gente quer saber o que deveria cair no mundo ideal. Se todo mundo pagasse tudo, todas as parcelas bonitinho, até o final, quanto que deveria receber. Beleza. Então, se a gente quer ter duas informações, essas duas informações, a gente vai precisar esses dois dados em algum lugar. Então, a gente vai precisar ter as informações do que foi pago e as informações do que a gente projeta, que a gente espera que seja pago. Só que, por enquanto, a única coisa que a gente tem de informação é o que já foi pago. Então, o que é essa nossa base de vendas, nossa base de parcelamentos? É o histórico do que de fato, com certeza, foi pago, já bateu, já entrou na conta da empresa e assim por diante. Tranquilo? Então, essa tabela, ela já serve pra gente do jeito que ela tá, praticamente, ela já serve aqui pra gente. Só que o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma cópia dessa tabela. Para que uma cópia dessa tabela, Lon? Porque a gente vai fazer um negócio muito interessante. A gente vai, a partir dessa base de dados, gerar uma projeção. Para a gente conseguir projetar quanto que vai cair de parcelas, tranquilo? Alon, como assim uma projeção? Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu voltar para o nosso relatório de vendas. Então a ideia é o seguinte, deixa eu pegar um cliente qualquer aqui que tenha parcelado. Olha só, por exemplo, esse cliente 777, deixa eu filtrar ele aqui. Então vou vir aqui no filtro, vou pesquisar por cliente 777 e eu vou dar um OK. Então acompanhe o raciocínio. Opa, ele acabou filtrando os outros clientes que contém cliente 777. Deixa eu fazer um outro filtro aqui então. Vou limpar o filtro, vou vir aqui e vou fazer um filtro de texto para o cliente ser exatamente igual a cliente 777, que ele só vai aceitar exatamente esse cliente. Agora funcionou. Então olha só, esse cliente, ele deveria pagar 12 parcelas. Ele pagou as 12 parcelas? Ainda não. Mas lembra que eu falei que a gente está em junho de 2022? Então ele ainda tem tempo de pagar as próximas parcelas. Mas pode ser que ele acabe não pagando, por exemplo. Então o que a gente vai querer fazer? Acompanha comigo o raciocínio aqui. Quando eu estava pensando, eu falei, bom, como é que eu vou fazer uma projeção aqui? Para fazer a projeção, eu vou precisar basicamente pegar a primeira parcela dele e replicar para os meses seguintes. Ver se faz sentido. Então, para projetar quanto que eu espero que caia em cada mês, a parcela 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que ele pagou não faz a menor diferença para mim. Porque eu não estou interessado na segunda tabela que eu falei que a gente vai ter. A primeira tabela eu quero saber exatamente o que foi pago. Mas na segunda tabela eu não estou interessado em saber o que já foi pago. Eu estou interessado em saber o que eu espero que caia em cada mês. E o que significa
que eu espero que caia? Significa que, a partir do momento que a pessoa fez uma compra, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a pessoa pague todas as parcelas. Então, no mundo ideal, o que aconteceria? Eu ia pegar aqui essa primeira linha, que é falando o nome do cliente, forma de pagamento, o número da parcela. Ele até acabou mudando a forma de pagamento depois, mas vamos relevar nesse sentido aqui, porque não vai fazer diferença pra gente. Então, forma de pagamento, número da parcela e assim por diante. Então, eu quero pegar todo mundo que parcelou, e aí eu só preciso, a única informação necessária para mim é a informação da primeira parcela dele. Por que a única informação necessária é a primeira parcela dele? Porque a partir da primeira parcela eu consigo já projetar as outras. Por quê? Porque, bom, eu sei que ele fez um parcelamento de um produto, do produto B, cuja parcela é de R$50, ele parcelou em 12 vezes, no dia 23 de setembro de 2021. Então, qual que é a ideia? Simples. Ele vai ter que pagar a segunda parcela daqui a um mês, terceira parcela daqui a 2 meses, quarta parcela daqui a 3 meses, quinta parcela daqui a 4 meses e assim por diante. Então, a gente vai basicamente, nessa tabela de projeção, a gente vai pegar a primeira linha de cada pessoa que parcelou e a gente vai, digamos assim, meio que replicar essa linha quantas vezes? O número de parcelas que a pessoa vai fazer. Então, se a pessoa vai parcelar em 6 vezes, eu vou pegar a linha da primeira parcela e eu vou replicar essa linha 6 vezes. Uma para esse mês, outra para o mês seguinte, a outra para daqui a 2 meses, e assim vai até terminar o parcelamento. Se a pessoa parcelou em 10 vezes, eu vou pegar a primeira linha e eu vou replicar ela 10 vezes. No caso, vou replicar a primeira linha 9 vezes, né, digamos assim. A primeira mais 9, totalizando 10 linhas, vai ser a projeção das 10 parcelas. A primeira no primeiro mês, a segunda no segundo mês, terceira no terceiro mês e assim por diante. Então, assim, eu vou ter meio que, digamos assim, um histórico ideal do que vai acontecer se todo mundo pagar, que é o que a gente quer fazer na projeção, tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui para tirar todos os filtros que eu fiz. Eu vou até, tem um atalhozinho para tirar o filtro, posso clicar aqui, ó, nessa guia dados, limpar todos os filtros que ele já vai limpar automaticamente. Beleza, então, lembra o que a gente vai ter? Nesse nosso arquivo, a gente vai ter 2 tabelas. Uma tabela com os parcelamentos que foram pagos e a outra tabela com a projeção. Então, como é que eu faço para duplicar uma tabela aqui dentro do Power BI, já que eu quero ter essas 2 tabelas? Uma com o histórico de que aconteceu e a outra eu vou manipular, eu vou editar ela para criar uma projeção para mim. Eu vou clicar aqui com o botão direito no nome da tabela e vou clicar aqui, ó, duplicar. E aí, duplicando, ele vai criar uma cópia exata daquela nossa tabela. Então, vou só chamar a primeira tabela aqui de parcelamentos, entre parênteses, pago. E a segunda tabela eu vou chamar aqui de parcelamentos a pagar. Então, nossa projeção, digamos assim. E aí, vamos lá. Alguns ajustes que a gente vai ter que fazer aqui. Nesse caso, eu não estou interessado em quem está pagando à vista. Quem está pagando à vista já pagou, tudo certo. Um grande abraço, perfeito, está tudo quitado aqui. Então, essa nossa análise que a gente quer fazer é de projeção de títulos pagos, né, dos parcelamentos e títulos que a gente ainda quer receber, a gente ainda pretende receber. Então, o que eu vou fazer para facilitar a análise aqui? Eu vou simplesmente tirar da minha tabela quem pagou à vista. Ah, Lô, mas aí você não vai saber o que caiu do à vista e tal. Sim, tudo bem, porque nessa análise eu não estou interessado na galera que pagou à vista, porque eu quero saber especificamente a inadimplência de quem está parcelando. Quem pagou à vista não tem como ficar inadimplente. Porque a pessoa comprou e já pagou, ou a pessoa não comprou. Tudo certo. Então, o que eu vou fazer aqui nessa tabela com histórico de parcelamentos? Eu vou tirar todo mundo que pagou à vista. Como é que eu sei quem pagou à vista? Bom, tenho 2 formas de fazer. Ou é só pegar todo mundo, onde está escrito aqui número da parcela 0, quer dizer que a pessoa pagou à vista, ou onde o total das parcelas é de 1. Então, a mesma coisa. Parcela 0 quer dizer que ela está pagando ali à vista. Total de parcelas 1 quer dizer que o número de parcelas que ela deveria pagar no total é 1. Então, tanto faz aqui filtrar o 0 nessa coluna, né? Tirar o 0 nessa coluna ou tirar o 1 nessa coluna. Vamos filtrar aqui pelo número de parcelas. Então, total parcelas, vou colocar que tem que ser diferente de 1. Então, vou desmarcar o número 1 e vou dar um OK. O que ele vai fazer? Vai tirar todo mundo aqui que tem o número 1 e vai deixar só quem parcelou, ou seja, quem tem o número de parcelas maior do que 1. Tranquilo? Beleza. De resto, tudo certo. Aqui a gente vai ter o histórico bonitinho de todo mundo que pagou. Show! Agora vamos editar a nossa tabela de parcelamentos a pagar. Aqui, eu também só estou interessado em quem pagou parcelado. Então vamos tirar aqui, ó, total de parcelas, vou tirar o número 1 e vou dar o OK. Perfeito. Então o total de parcelas está aqui, só quem é maior do que 1. Agora, um outro detalhe que é o seguinte, olha só.
Lembra que eu falei que nessa nossa tabela com a projeção dos parcelamentos, não interessa pra gente a segunda parcela da pessoa, a terceira parcela, a quarta parcela. Por quê? Só me interessa a primeira parcela, porque da primeira parcela eu vou projetar as próximas, tranquilo? E você pode perguntar assim, Elon, mas por que você falou que só interessa a primeira e você não precisa da segunda parcela, terceira parcela, se você vai projetar a segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante? Bom, vamos lá. Seguinte, eu vou deletar todas as linhas de quem pagou a parcela 2, parcela 3, parcela 4. Você pergunta assim, mas Alan, por quê? Pelo seguinte, porque isso mais vai me atrapalhar do que me ajudar. Então, se eu tiver um cliente que parcelou em 12 vezes, mas aqui na minha tabela ele só pagou 4 parcelas, isso vai me ajudar em alguma coisa? Não, porque eu vou ficar com a tabela incompleta. Ele só vai ter 4 parcelas, deveria ter 12 e assim vai. Então, por quê? Porque pode ter gente que parou de pagar no meio, ou pode ter gente que ainda está pagando e ainda não teve tempo de terminar, porque a gente está no meio do processo do parcelamento dela, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Para ter a tabela mais limpa possível, e não ter nenhuma informação me atrapalhando, eu vou manter só a primeira parcela de cada cliente. E a partir da primeira parcela, eu vou te mostrar um truque muito importante, que vai ser fundamental na nossa análise, que é pegar essa primeira linha da primeira parcela e replicar essa linha N vezes, sendo N o número de parcelas ali. Então vamos lá. A gente já pediu para filtrar só quem parcelou. Então o total de parcelas maior do que 1. Agora eu vou vir no número da parcela, que é qual é a parcela que a pessoa está pagando naquele momento. Eu só quero saber as linhas onde a pessoa pagou a primeira parcela. Porque a segunda, a terceira, a quarta e tal, eu vou cuidar de outro jeito para ter essas linhas de quando que vai cair a segunda, quando que vai cair a terceira parcela. Então, número da parcela. Eu vou clicar aqui, ó, carregar mais, tá vendo que a lista pode estar incompleta? Eu só quero ver a primeira parcela. Então eu vou desmarcar todo mundo, vou marcar só a primeira parcela, vou dar o OK. Perfeito. Então repara que agora a gente só tem pessoas que pagaram a primeira parcela. Não tem mais ninguém. Então o mesmo cliente só vai aparecer uma única vez para o mesmo produto. Então o cliente 1307, comprando o produto B, só tem essa linha dele aqui. Não tem mais nenhuma linha. Pode ter outra linha do cliente 13017, comprando outro produto. Mas o cliente 13017, nesse produto, só tem essa linha aqui, que é a linha da primeira parcela. Só que agora que vem o grande desafio. Qual que é o desafio? É a gente conseguir pegar essa tabela e a gente conseguir expandir ela. O que é expandir ela? É falar, bom, esse cliente 13017, que está pagando aqui, começando no dia 5 de janeiro de 2021, ele tem que pagar 12 parcelas. Então, o que eu tenho que fazer com esse cliente aqui? Eu preciso basicamente pegar essa linha e eu preciso replicar essa linha 12 vezes. Tranquilo? Porque aí eu vou ter a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a 12ª, beleza? E aí agora como é que eu faço isso, Alan? Ou seja, eu quero repetir cada uma das linhas N vezes. O que seria o N? Seria o número de parcelas. Então a primeira linha tem que ser repetida aqui, ó, 12 vezes. Então essa primeira linha tem que aparecer 12 vezes repetidamente. A segunda linha tem que aparecer 4 vezes repetidamente. A terceira linha tem que aparecer 9 vezes repetidamente, porque nessa terceira linha a pessoa parcelou em 9 vezes e assim por diante. Como que a gente vai fazer isso? Bom, quando eu tive que fazer isso, eu fucei tanto e tanto e tanto e tanto. E, cara, encontrei algum vídeo gringo de... A única pessoa que eu consegui encontrar que ensinasse isso foi um vídeo gringo de um indiano ensinando isso. Então, cara, muito obrigado. Eu não lembro agora o nome do canal, que já faz uns 2 ou 3 anos que eu encontrei. Mas, cara, muito obrigado à pessoa que ensinou isso, porque foi o único lugar que eu consegui encontrar algo semelhante. Que é o seguinte, existe uma função aqui no Power Query, que é uma função, já vou até dar um spoiler aqui, ó, que é uma função chamada table.repeat. Olha só, table.repeat. Deixa eu pegar ela aqui, só para te mostrar. Ó, table.repeat. Então, essa função aqui, table.repeat, é a função que a gente vai usar justamente para conseguir replicar. Vou te mostrar como é que a gente vai usar essa função table.repeat. Essa função, ela vai ser a seguinte: para conseguir usar isso, uma função que vai replicar o número de linhas da tabela, assim vai, você precisa vir aqui na guia adicionar coluna e nessa opçãozinha aqui, ó, coluna personalizada, tranquilo? Coluna personalizada, porque dentro das colunas personalizadas você consegue criar uma função aqui dentro, né? Uma formulazinha personalizada. Então você vai vir aqui na coluna personalizada e aqui no sinal de igual, você vai colocar essa função aqui, ó, table.repeat, que é o nome da função, e aí aqui dentro você vai colocar table.fromRecords. Você pode copiar e colar isso aqui, tá? Tô só te mostrando. Ele meio que vai criar uma coluna só com o número 1, só para ter uma coluna com alguma informação, e depois você vai falar qual é o nome da coluna que tem o seu valor de
N. Lembra o que é o nosso valor de N? É o número de vezes pelo qual eu quero replicar aquela linha. O que me diz quantas vezes eu quero replicar aquela linha? A informação do total das parcelas. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa coluna aqui, total das parcelas, é o que me diz quantas vezes eu quero replicar aquela linha. Tranquilo? Então vamos lá. Adicionar coluna personalizada. Então vou colocar aqui, ó, table. Esse não precisa escrever do zero, tá? Você pode copiar aqui. Eu vou até deixar disponível aqui na descrição do vídeo essa formulazinha aqui, desse bloco de notas, bem tranquilo. Então, table.repeat. Vou até colocar aqui do lado. Acho que nem vai deixar as duas informações ao mesmo tempo, mas vou colocar aqui. Table.repeat. E lembra de respeitar maiúsculo, minúsculo, tudo certinho. E tá aqui, ó. E vai ficar table.fromRecords. Eu vou até copiar isso aqui, que eu não tenho a menor necessidade de a gente ficar escrevendo do zero, né? Então, deixa eu voltar aqui, copiar e vou colar aqui dentro. Então, deixa eu só apagar aqui, vou deixar o sinal de igual e vou colar. A única coisa que eu vou ter que mexer é o nome da coluna, que está genérico, né? E o nome da coluna, na verdade, vai ser essa coluna aqui, ó. Você pode até selecionar aqui do lado, total parcelas. Top. Então, basicamente, estou falando para ele. Ele vai criar, na verdade, antes dele, de fato, replicar as linhas, ele só vai criar uma coluna adicional com uma função personalizada e, a partir disso, a gente vai conseguir expandir as linhas. Beleza? Mas, basicamente, para cada linha, ele está criando uma lista de valores. E é isso que a gente vai precisar. Então, vou dar o OK aqui nessa função que a gente criou. E, por enquanto, ele não fez nada ainda. Olha só. Além de criar essa coluna personalizada. Então, ele não replicou as linhas ainda. Só que, repare dentro dessa coluna, ele criou essa coluna de personalizar e cada uma dessas colunas tem uma tabela dentro dela. Então, cada uma das linhas, na verdade, tem uma tabela dentro dela. Tá vendo que tá escrito aqui, ó, table, table, table e assim por diante? O que ele fez? E aí, eu não precisaria estar entrando nesses detalhes todos aqui, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui por trás e não só confie cegamente no que eu estou falando. Então, olha só, se eu clicar na primeira célula, o que ele fez? Ele criou uma lista de valores com 12 linhas, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, e já estou até perdido, porque é tudo número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 linhas. Por que 12 linhas? Porque o número de parcelas aqui está 12. Vamos ver aqui, ó, a segunda célula. Se eu clicar na segunda célula, ó, só tem 4 linhas aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos ver uma que tem 3 parcelas, ó. 3 parcelas. Se eu clicar aqui nessa célula da tabela, tá aqui. 3 linhas, tá vendo? Então, dentro de cada linha, ele criou uma tabela com N linhas, sendo N o número das parcelas. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele expandir essa tabela. E aí ele vai conseguir expandir essa linha 12 vezes, essa linha 4 vezes, essa linha 9 vezes e assim sucessivamente. Como é que eu faço isso? Clicando aqui, ó, nessa setinha dupla aqui, uma para cada lado, vou clicar aqui nela e aí é só você dar o OK. Quando você der o OK, olha o que ele vai fazer, olha só que legal. Vai funcionar automaticamente aquilo que eu falei. A primeira linha ele vai replicar 12 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que era a segunda linha vai ser replicado 4 vezes, 1, 2, 3, 4. O que era a terceira linha, 9 vezes, e assim vai. Então, olha só, é o mesmo cliente, tá vendo? Tudo igual. Mesmo cliente, mesma forma de pagamento, mesmo número da parcela, mesma data da compra. Isso a gente vai ter que ajeitar, a gente vai conseguir fazer daqui a pouco. Depois, valor da parcela, nome do produto e assim por diante. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui tudo bonitinho, replicado do jeito que a gente precisa. Agora, essa coluna personalizada não serve mais pra gente. Ela só serviu pra gente conseguir expandir a tabela. Agora eu posso deletar ela. Então, vou clicar nela, vou dar o delete e mandar ela embora. Então, a nossa tabela está praticamente do jeito que a gente precisa. A única coisa que não está certinha é a data da compra. Porque agora, o que eu tenho que fazer? Para conseguir calcular a projeção do que vai cair, eu sei que no dia 5 de janeiro de 2021 é para cair os R$30 da primeira parcela. Só que a segunda parcela não vai ser no dia 5 de janeiro, vai ser no dia 5 de fevereiro. A terceira parcela, dia 5 de março. Quarta parcela, dia 5 de abril e assim por diante. Mas isso aqui a gente não vai ajeitar por aqui. Por quê, Alon? Porque, pelo menos eu não conheço nenhum jeito de, por exemplo, pegar a primeira linha e colocar num mês. E a segunda linha jogar para 30 dias depois, a terceira linha para 60 dias depois. Aqui, pelo Power Query, não conheço um jeito de fazer isso. Mas eu conheço um jeito de fazer isso pelo Power BI.
usando as fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI. Então, agora, já que a gente já terminou todas as edições que a gente queria fazer aqui dentro do Power Query, vou clicar aqui na guia Página Inicial, clicar no botão de Fechar e Aplicar, que ele vai pegar todas as modificações, essa tabela com tudo que a gente modificou, e vai jogar ela agora para dentro do nosso Power BI. Show! Agora ele terminou de carregar a tabela, então vamos dar um pulinho lá na nossa guia Dados, na nossa guia da tabela, e tá aqui, ó, parcelamentos a pagar e parcelamentos pago. Então a gente tem um histórico aqui e tem o que vai ser pago ainda. Deixa eu pegar... um detalhe muito importante que eu esqueci, tá? Olha só, vamos lá. Aqui na tabela de parcelamentos a pagar, deixa eu clicar para colocar em ordem cronológica aqui para ficar mais organizado. Então eu vou vir na data da compra, vou clicar na setinha para baixo e vou vir aqui, classificar em ordem crescente. Então aqui a gente vai ter todo o histórico. Só que um detalhe muito importante vai ser o seguinte, olha só. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, por exemplo, essa pessoa que parcelou em 12 vezes no dia 5 de janeiro, eu vou ter que dar um jeito de ajustar essas datas, né? Então, 5 de janeiro vai ser a primeira parcela, a segunda parcela tem que ser dia 5 de fevereiro, terceira parcela dia 5 de março, depois 5 de abril e assim por diante. Só que para conseguir fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma fórmula que identifique para mim... Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte... Eu quero, basicamente, pegar essa data e deslocar ela um determinado número de meses. Então, a primeira parcela, eu vou deslocar ela alguma coisa? Não, a primeira parcela vai ser na data original. A segunda parcela, eu quero andar quantos meses para frente? Um mês. Então, a segunda parcela, quero andar um mês para frente. Deixa eu até colocar isso no bloco de notas, só para facilitar. Então, primeira parcela, quantos meses eu quero deslocar? 0 meses. A segunda parcela, quero deslocar quantos meses? Um mês. A terceira parcela, quero deslocar quantos meses? 2 meses. Quarta parcela, quero deslocar... quarta parcela, quero deslocar 3 meses e assim por diante. Ou seja, coloquei esse esqueminha aqui só para ficar muito claro que quantos meses eu quero deslocar aquela data. Eu quero deslocar o número da parcela menos 1. Então, se eu estou na primeira parcela, eu quero deslocar quantos meses? Número da parcela, 1. Menos 1, 0. Se eu estou na segunda parcela, quantos meses eu quero deslocar? 1. Porque 2, que é o número da parcela, menos 1, é um mês que eu quero deslocar. Porque se eu paguei em janeiro, a próxima parcela vai ser em fevereiro e tal. O número de meses que eu quero deslocar, a data inicial, vai ser o número da parcela que eu estou, menos 1. Tranquilo? Que aí, se eu estiver na quarta parcela, eu quero deslocar 3 meses e assim por diante. Só que para conseguir fazer isso, eu preciso de alguma coisa que me diga qual é a ordem das informações. Eu preciso saber que essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. Por quê? Porque dentro do Power BI, ele não faz distinção da ordem das informações. Então, isso aqui que eu fiz, de colocar em ordem cronológica, isso é puramente estético e visual. Não faz a menor diferença. Se os dados estiverem assim, ou se os dados estiverem classificados em ordem decrescente, ou se eu classificar aqui em ordem alfabética, né, os clientes, isso aqui não faz a menor diferença. Qualquer fórmula que eu colocar aqui vai funcionar exatamente igual. O que faz diferença, então? Bom, concorda que a ordem faz diferença para mim? Eu quero que ele identifique o que é a primeira parcela, o que é a segunda, o que é a terceira, o que é a quarta. Ou seja, eu quero que ele identifique o que é a linha número 1, linha número 2, linha número 3. Então, já que a ordem aqui não faz diferença, a gente não tem o número da linha aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar lá no nosso Power Query. Então, a gente pode voltar lá no Power Query. Como é que a gente faz para voltar no Power Query? Vem aqui na guia Página Inicial, clica aqui nesse botãozinho de transformar dados, que ele vai reabrir o nosso Power Query. E aí, o que eu quero fazer aqui dentro do Power Query? Eu quero ver aqui nessa tabela parcelamentos a pagar, e essa tabela respeita a ordem que os dados vieram lá do Excel. Tranquilo? Então, a ordem que os dados vieram lá do Excel é mantida aqui. O que eu preciso fazer, já que a ordem das informações vai fazer diferença para mim? Eu quero conseguir diferenciar que essa aqui é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira, que aqui no Power Query eu até tenho o número da linha, que eu não consigo usar para muita coisa, mas eu tenho. Mas lá no Power BI, dentro do Power BI, eu não tenho o número da linha. Então, como é que eu faço para conseguir ter, de alguma forma, essa informação do número da linha? Eu posso adicionar o que a gente chama de coluna de índice, que é justamente isso. É uma coluna que vai me dizer o que é a linha 1, linha 2, linha 3, vai ter meio que um índice ali. Meio não, vai ter um índice especificamente. Então, vou clicar aqui em adicionar a coluna de índice. Ele pergunta se você quer começar do número 0 ou começar do número 1. Vou colocar para começar do número 1. E tá lá, nossa coluna de índice aqui bonitinho, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Então, aqui ainda não é o número exato da parcela, né? Eu queria ter um jeito dele identificar que, putz, essa aqui é a primeira parcela dessa pessoa, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. A gente vai conseguir fazer isso, mas essa coluna de índice já é uma etapa para a gente conseguir justamente ter pelo menos uma ideia da ordenação, a gente conseguir ter uma hierarquia, né?
que o segundo vem depois do primeiro, o terceiro vem depois do segundo e assim por diante. Um detalhe só que eu vou mexer, que aí é bobeirinho, mas que acho que vale a pena, é que essa coluna de índice ela tem um acento, tá vendo? Eu vou tirar o acento. Então eu vou dar 2 cliques aqui nessa coluna e eu vou reescrever índice sem acento. Por quê? Por um simples motivo. Quando eu for usar fórmulas no Power BI, ele meio que dá uma bugada quando a coluna tem acento. Então eu vou tirar o acento para a fórmula funcionar direitinho e não dar nenhum bug. Então eu vou clicar aqui na guia página inicial, voltar lá e fechar e aplicar. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, olha só, tá vendo que ele bagunça aqui a ordem das informações? Então eu posso até colocar aqui no índice, vou clicar aqui no filtro, classificar em ordem crescente. Mas importante, isso aqui não faz diferença prática para o nosso Power BI, faz diferença estética só. De qualquer forma, vamos lá, o que eu quero fazer? Lembra que eu preciso ter essa informação aqui, eu preciso saber qual que é a primeira parcela da pessoa, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a quarta. Porque se a gente olhar por enquanto, olha só, tem alguma diferença nessa parcela aqui, ó. Ele diz que o número da parcela é 1, 1, 1. Por quê? Porque eu basicamente só repeti a linha N vezes ali. Tem alguma coisa que diferencia essas informações? A única coisa por enquanto é o índice. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber o número exato da parcela que a pessoa está pagando. Então, nessa primeira linha, eu quero ter o número 1. Nessa segunda linha, eu quero ter o número 2. Nessa terceira linha, eu quero ter o número 3, porque assim eu vou conseguir saber quantos meses eu quero deslocar a data da compra. Porque aí eu vou conseguir saber quando que vai ser a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. Então eu preciso ter aqui o número 1, número 2, número 3. Por acaso eu tenho aqui no índice, mas só vai funcionar para a primeira pessoa. Se eu chegar aqui na segunda pessoa, olha só, já não vai funcionar. Olha só a segunda pessoa aqui. O que eu preciso aqui do lado dessa pessoa? Eu preciso que tenha aqui, ó, do lado dessa linha aqui, o número 1. Então aqui eu precisaria ter de alguma forma, ó, o número 1. Depois aqui embaixo precisaria ter o número 2 e assim por diante. Então, para cada linha daquela pessoa, ou seja, daquela parcela, daquele parcelamento, eu preciso ter o número da parcela que está sendo pago. Bom, para isso a gente vai usar uma fórmula no Power BI. E aí agora eu vou entrar numa fórmula que vai ser um pouquinho mais complexa, mas que eu vou explicar bem passo a passo e eu vou te mostrar. Então, fez sentido? Eu preciso criar uma coluna que me diga qual é o número da parcela que a pessoa está pagando. Ou seja, vamos lá, acompanha o raciocínio aqui. Se aparecer esse cliente nesse mesmo produto, ou seja, qual cliente? O cliente que estiver aparecendo aqui, ó, cliente 4607, no produto A, concorda que é a primeira vez na vida que ele está aparecendo aqui, esse cliente para esse produto? Então, o cliente 4607 para o produto A, essa é a primeira vez na vida que ele está aparecendo esse cliente para esse produto. Então, eu quero escrever o número 1. Aqui, cliente 4607. Para o produto A, agora é a segunda vez que ele está aparecendo. Por quê? Essa linha aqui era a primeira vez que ele estava aparecendo. Essa aqui, que eu estou mostrando agora, é a segunda linha no qual ele está aparecendo. Então, eu quero que ele meio que dê um jeito de contar quantas vezes já apareceu esse cliente nesse produto. A primeira vez vai ser a parcela 1. Segunda vez que aparecer esse mesmo cliente nesse mesmo produto, vai ser a parcela 2. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer agora usando uma fórmula que vai ser o seguinte, eu quero criar uma coluna que vai contabilizar para mim, até esse momento aqui, até essa linha aqui, quantas vezes já apareceu esse cliente nesse produto. Eu vou criar uma coluna para fazer isso. Então, botão direito aqui na tabela, nova coluna, e aí, essa coluna aqui eu vou chamar ela aqui de parcela. Parcela. Show! E aí, para conseguir calcular isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula calculate. O que é a fórmula calculate? É uma fórmula que vai me permitir fazer alguma conta baseada numa condição. E lembra o que eu quero fazer? Eu quero que, quando eu estiver numa determinada linha, eu quero saber, olha, dessa linha para trás, eu quero que você conte para mim quantas vezes, ó, por exemplo, nessa linha aqui, eu quero que você conte quantas vezes já apareceu esse cliente nesse produto. Ou seja, eu quero fazer uma contagem baseada em uma condição. Por que eu quero fazer uma contagem? Eu quero contar quantas vezes apareceu esse cliente. Qual é a minha condição? Eu quero que a condição seja, quero saber quantas vezes apareceu esse cliente nesse produto. Então, eu tenho duas condições, saber esse cliente nesse produto, beleza? Então, para fazer conta baseada em condição, a gente vai usar a fórmula calculate. Eu vou pular uma linha aqui na fórmula para deixá-la organizada, que é o atalho Shift Enter para pular a linha. E qual é a expressão? Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero contar em quantas linhas apareceu já esse cliente nesse produto. Então, para contar o número de linhas da tabela, é a fórmula Count Rows. Qual é o nome da tabela que tem os valores que eu quero contar? É essa tabela aqui, ó, parcelamentos a pagar. Então, vou escrever aqui, parcelamentos a pagar. Fecho parênteses, vou colocar a vírgula para ir para a próxima parte da fórmula. Agora a gente vai ter algumas condições. Lembra que eu falei o seguinte,
eu quero que para cada linha que eu tiver, ele dê uma olhada nesse cliente para saber quantas vezes esse cliente já apareceu e para saber quantas vezes ele já apareceu nesse produto. Porque se esse mesmo cliente aparecer em outro produto, aí tudo bem, pode zerar a contagem sem problemas. Mas eu quero saber quantas vezes apareceu esse cliente nesse produto. Só que a gente vai cair num empecilho aqui. Porque eu quero falar para ele o seguinte, ó, quando a fórmula estiver nessa primeira linha, qual é o cliente? É o cliente 1307. Qual é o produto? Produto B. Quando a fórmula estiver analisando a segunda linha, qual é o cliente? Cliente 1307, produto B. Quando a fórmula estiver, por exemplo, nessa linha aqui, qual é o cliente? Cliente 406. Qual é o produto? Produto A. Só que o Power BI, ele não sabe essa informação. Então, o Power BI não tem acesso a exatamente qual é o cliente que está aqui dentro daquela linha. Então, a gente vai ter que meio que tentar fazer isso de uma outra forma. Porque qual que é a ideia? O que a gente tentaria fazer? Eu quero filtrar, por exemplo, você tem que colocar a coluna que você quer filtrar. Então, eu quero filtrar a coluna de cliente para ser igual ao cliente que está naquela linha. Como é que eu falo o cliente que está naquela linha? Não adianta eu tentar botar aqui, isso aqui ele não vai entender. Colocar, eu quero que você filtre a coluna de cliente para só mostrar o cliente. Que cliente é esse? Isso aqui ele não vai entender. Então, como é que a gente consegue fazer para capturar exatamente o cliente que está escrito naquela linha? Deixa eu apagar o que está escrito aqui. E antes de colocar a nossa fórmula, na verdade eu vou até apagar para te mostrar um negócio dentro do Power BI chamado de variável. O que é uma variável? Variável é um nome onde você consegue guardar alguma informação. Então, por exemplo, posso colocar aqui variável, meu nome é igual a Alon. Então, estou escrevendo aqui a palavra Alon dentro da variável meu nome. Ou posso escrever variável número igual a 10. Então, estou falando aqui a palavra número agora, a variável número, guarda o número 10, tranquilo? Por que isso vai ser útil, Alon? Para que isso vai servir? Porque quando eu uso variável, aí sim eu consigo pegar exatamente a informação que está naquela linha. Então, olha só, se eu colocar aqui variável, aí vou colocar aqui cliente é igual a coluna de cliente, beleza? Então falei que eu quero dentro dessa variável chamada cliente armazenar a informação do cliente. Isso aqui agora, dentro da variável cliente, ele consegue armazenar exatamente o que está dentro daquela linha especificamente. Vamos ver o resultado disso aqui, só para a gente confirmar? Como é que faz para ver o resultado? Se eu der um Enter aqui agora, ele não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque sempre que eu uso variáveis, eu preciso colocar uma coisinha. Eu preciso colocar, aqui ó, vou dar um Shift Enter para pular a linha, eu preciso colocar um return, porque esse return vai me dizer que agora eu terminei de criar as minhas variáveis e a partir de agora eu vou basicamente conseguir botar o que eu quero como resultado na fórmula. Então return, e eu vou colocar o que eu quero retornar ao cliente, beleza? Coloquei para retornar o cliente. Dei Enter aqui agora. Então olha só, aqui agora, então ele consegue retornar para a gente o cliente daquela linha, ó, cliente 1307, cliente 4607, cliente 15041 e assim vai. Então, consegui ter o cliente. Se eu consigo ter o cliente, eu também vou conseguir provavelmente, ó, vou colocar uma variável e eu vou pegar o produto. Então, variável produto igual a coluna produto. Por acaso, os nomes das variáveis tá o mesmo nome aqui da coluna, tá? Mas isso não precisa. Eu vou até mudar o nome aqui da variável. Eu vou colocar uma letra V aqui na variável, só pra gente saber que é uma variável, tranquilo? E não confundir com o nome da coluna, por exemplo. Então, eu tô armazenando o nome do cliente, tô armazenando o nome do produto, beleza? Só que outra coisa que eu vou ter que armazenar é o quê? Pensa comigo. Quando eu estiver nessa linha, como é que eu sei quantas vezes essa pessoa já apareceu? Porque olha só, do jeito que está aqui agora, vamos tentar fazer a fórmula? Olha só, eu vou colocar o return e vou colocar a fórmula do jeito que a gente estava fazendo, ó, calculate. E aí o que eu quero fazer? Eu quero contar, count rows, para contar na minha tabela de parcelamentos, e aí eu vou colocar a vírgula aqui. Bom, vamos lá. Então aqui dentro do nosso calculate, a gente vai ter, lembra, 2 filtros essencialmente. A ideia é, para cada uma das linhas, eu quero que ele consiga filtrar. Por exemplo, imagina que eu esteja analisando aqui na linha 4. Imagina que a fórmula está trabalhando agora na linha 4. Eu quero que ela consiga filtrar o cliente 13017 e o produto B, na verdade. Porque é o cliente e o produto que estão nessa linha. Só que tem um probleminha que dentro do Power BI, se eu tentar colocar... Não tem uma forma simples de falar assim, eu quero que você filtre o cliente que está aparecendo nessa linha e o produto que está aparecendo nessa linha. Porque ele não tem um jeito muito direto de pegar isso. Mas tem uma fórmula que ajuda a gente a capturar exatamente a informação que está sendo usada naquela linha. Que é uma fórmula chamada de deixa eu botar aqui, ó, earlier. Então essa fórmula earlier é a fórmula que vai ajudar a gente a
pegar a informação que está escrita naquela linha, tranquilo? Mas antes disso, vamos lá, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar o filtro para conseguir filtrar esse cliente, esse produto, vou usar a fórmula earlier e assim vai. Então, a gente vai fazer um filtro um pouquinho mais complexo do que se eu filtrasse, por exemplo, eu quero que você filtre para mim o cliente, que é exatamente o cliente igual a cliente 13017. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero filtrar um cliente, especificar o cliente manualmente. Eu quero que ele pegue o cliente que está naquela linha. Então, já que eu não vou fazer filtros simplesinhos assim, a gente vai fazer um filtro mais complexo, usando a fórmula earlier para filtrar, pegar o valor daquela linha e tal, a gente vai ter que usar uma fórmula que permite a gente fazer filtros mais complexos, que é a fórmula filter. Qual que é a ideia da fórmula filter? Dentro da sua fórmula calculate, deixa eu apagar aqui, dentro da fórmula calculate, nessa parte do filtro aqui, se você for fazer esses filtros mais complexos, com fórmulas aqui dentro e assim por diante, você vai usar a fórmula filter para fazer esses filtros mais complexos. Primeiro de tudo, então, qual é a tabela que eu vou usar para filtrar os valores? É a tabela dos parcelamentos a pagar. Vírgula, qual é o meu filtro? Eu quero que ele só filtre qual cliente? O cliente que está aparecendo naquela linha. Qual que é o cliente que está aparecendo naquela linha? Aí eu vou ter que colocar o earlier, e falar qual é a coluna que tem o valor que eu quero capturar exatamente o que está aparecendo naquele momento. É a coluna cliente. Então eu falei, filtra o cliente que é igual ao cliente que está aparecendo nessa linha. Então qual o cliente que está aparecendo nessa linha? 13017. Qual o cliente que está aparecendo nessa linha? Cliente 35773. Então, o cliente que estiver aparecendo na própria linha, onde ele está analisando naquele momento, vai ficar armazenado aqui dentro dessa fórmula earlier, tranquilo? Só que eu quero fazer mais um filtro. Como é que eu acrescento mais um filtro? Eu coloco 2 ex-comerciais, porque aí eu consigo falar que é o primeiro filtro e também o segundo filtro. Então, eu vou colocar aqui, além do cliente, de eu querer filtrar o cliente, eu tenho que filtrar aquele produto, porque só me interessa contar se o mesmo cliente estiver aparecendo no mesmo produto. Se o cliente comprou o produto A, mas depois comprou o produto B, não é o mesmo parcelamento. Então, eu vou colocar aqui, além de filtrar o cliente atual, eu quero que o produto seja igual ao produto atual. No caso, qual que é o produto atual nessa linha? Produto B. Qual que é o produto nessa linha? Produto C, e assim vai. Então, eu quero que ele filtre o produto que está aparecendo naquela linha para saber quantas vezes apareceu aquele cliente naquele produto. Então, tem que ser igual ao produto naquela linha. Então, eu vou colocar aqui o earlier da coluna produto. Perfeito. E aí, fechei o parênteses da fórmula earlier, vou fechar o parênteses da fórmula filter, vou fechar o parênteses da fórmula calculate. Será que vai dar certo desse jeito aqui? Olha só o que vai acontecer. Para pensar. O que apareceu aqui do lado? Apareceu certo? Não. Aqui era para aparecer o quê? Parcela 1. Aqui era para aparecer parcela 2. Aqui era para aparecer parcela 3. Aqui também, por exemplo, nessa pessoa aqui, era para aparecer parcela 1, 2, 3, 4. Então, o que aconteceu aqui? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, eu pedi para ele contar quantas vezes na minha tabela, o número de linhas na minha tabela, onde aparece esse cliente nesse produto. E qual é o número que vai aparecer? O número de parcelas que ele tem. Então, se a pessoa tem 12 parcelas, ele aparece 12 vezes. Tem 4 parcelas, aparece 4 vezes. Então, não é isso que a gente quer. Eu quero saber quantas vezes essa pessoa apareceu até aquele momento. Então, por exemplo, daqui para cima. Daqui para cima, quantas vezes a pessoa apareceu? 4. Daqui para cima, por exemplo, olha só. Daqui para cima, quantas vezes apareceu esse cliente nesse produto? 2. Então é isso que eu quero. Como é que eu faço para levar isso em consideração? Vou ter que levar em consideração o índice. O índice é como se fosse o número da minha linha. Então eu vou falar para ele, eu quero que você faça essa conta, mas não na tabela inteira. Eu só quero que você leve em conta daqui para cima. O que é daqui para cima? É do índice atual para trás. Se o índice é 8, eu quero saber do 8 para trás. Se o índice é 34, eu quero saber da linha 34 para trás. Então, eu vou ter que colocar mais um filtro. Deixa eu apagar aqui os parênteses que eu coloquei, então. Vou colocar mais um filtro. Para colocar mais um filtro, eu vou colocar 2 ex-comerciais de novo. E aí, vou colocar aqui, qual é a coluna que tem os valores que eu quero filtrar agora? É a coluna de índice. O índice tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual do que o índice atual. Eu quero pegar dessa linha para trás, tranquilo? Qual que é o índice atual? Earlier da coluna índice. Pronto, fechei o parênteses da fórmula earlier, fechei o parênteses da fórmula filter, fechei o parênteses da fórmula calculate e salvei o arquivo para não perder. Agora sim, olha só. A primeira parcela está aparecendo o número 1, segunda parcela número 2, terceira parcela número 3 e assim por diante. E a mesma coisa aqui, agora, por exemplo, para a outra compra que a gente tinha de 4 parcelas, primeira parcela, segunda, terceira, quarta. Depois, primeira parcela, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Então, isso aqui está
perfeito, funcionando bonitinho. E lembra que eu falei que a ordem na qual as informações estão não faz diferença? Se eu colocar aqui, por exemplo, o índice decrescente, a fórmula continua funcionando. Por quê? Porque ele não está levando em consideração a posição, ele está levando em consideração o número do índice. Esse número está de cabeça para baixo, de cabeça para cima, na diagonal, enfim, isso aqui não vai importar. Quer ver, ó? Se eu colocar a data da compra em ordem crescente, olha só, parece que as parcelas estão bagunçadas, mas não estão não. É porque a primeira parcela é a do índice 1, a segunda parcela é do índice 2 e assim por diante. Então, aqui agora está certinho. Se a gente quiser de forma mais organizada na visualização, vou deixar aqui em ordem crescente do índice. Top! Agora que a gente tem a parcela, o que a gente tem que fazer então? A gente precisa fazer justamente aquilo que a gente comentou de a primeira parcela deslocar 0 meses, segunda parcela 1 mês e assim por diante. Então, vou voltar aqui para o nosso Power BI e aqui dentro do nosso Power BI, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova coluna para dizer qual é a data prevista do pagamento. Então, vou colocar aqui a nova coluna e vou chamar ela aqui de data prevista pagamento. Sinal de igual, vou pular uma linha aqui só para ficar mais organizado. E aí eu quero compor uma data. Como assim compor uma data? Eu quero colocar o dia, o mês e o ano e formar uma data. Porque o dia eu vou saber, é o mesmo dia do mês aqui da data da compra original. E aí o mês eu vou deslocar ele para frente. Então eu vou colocar aqui a fórmula date, que vai me permitir compor uma data, né, com ano, mês e dia. O ano, qual vai ser o ano base? O ano base vai ser o mesmo ano da data da compra. Ah, não, mas e se a pessoa começar a parcelar em outubro e ela vai virar o ano? Não tem problema. O ano base vai ser o mesmo. A gente vai deslocar o número de meses. E aí, se acabar passando do ano, ele vai fazer essa troca de ano automaticamente. Pode ficar tranquilo. Então, o ano vai ser o mesmo ano da data da compra. Então, vou colocar aqui a fórmula ano, year, da data da compra. Cadê? Ó? Data, compra. Beleza, fechar o parênteses. Vírgula, qual o mês? O mês vai ser o month, que é o mês da data da compra, e vou fechar o parênteses. Mas vai ser no mesmo mês? Não, a parcela ela vai cair daqui a quantos meses? Lembra da nossa regrinha. Parcela 1 daqui a 0 meses, parcela 2 daqui a 1 mês, parcela 3 daqui a 3 meses. Então, quantos meses eu quero deslocar? Eu quero deslocar a quantidade de parcelas, né, o número da parcela, menos 1. Então, número da parcela menos 1. Número da parcela menos 1. Então, vamos voltar aqui. Então, eu quero colocar o mês original mais o número da parcela, que não é essa coluna aqui tá todo mundo escrito número 1, né? Porque foi o que a gente manteve lá no início. O número da parcela é esse aqui, ó, a coluna parcela. Então, coluna parcela, só garantir que a gente vai pegar certinho, ó. Agora, para saber qual é a coluna certinho, vou até aumentar aqui o tamanho dessa... Ó, vou clicar aqui no cantinho para aumentar o tamanho desse texto. Ó, tá aqui, coluna parcela, achei. Coluna parcela, menos 1. Porque lembra, é o mês atual, né, o mês original, mais o número de parcelas, menos 1, que foi a regrinha que a gente falou. Vírgula, qual é o dia do mês que vai acontecer o pagamento? Mesmo dia da data da compra. Então, vou colocar aqui a fórmula day da data da compra. Fecha o parênteses da fórmula day, fecha o parênteses da fórmula date e dá um enter, vamos ver se funcionou. Olha só agora como é que tá. Tá aqui, data prevista do pagamento. Dia 5 de janeiro de 2021, primeira parcela. Perfeito, que é a data original. Segunda parcela, 5 de fevereiro de 2021. Top. Terceira parcela, 5 de 3 de 2021. Isso aqui vai funcionar para qualquer um. Se a gente pegar alguém que comprou no meio do caminho, por exemplo, deixa eu pegar alguém que comprou aqui... Ó, dia 25 de março, então, por exemplo. Olha só. A pessoa comprou dia 25 de março. Cadê? Essa pessoa aqui, ó. Primeira parcela, dia 25 de março. Segunda, dia 25 de abril. 25 de maio, junho, e assim vai até, ó. A pessoa aqui na 10ª parcela... tá pagando aqui no dia 25 do 12, 11ª parcela virou o ano, dia 25 do 1, 12ª parcela, dia 25 do 2, e tá funcionando assim certinho, sucessivamente. Então a ideia aqui é justamente essa, a gente tem a data prevista do pagamento, a única coisa que a gente não se interessa aqui é o horário, né, que ficou o número 0, porque ele ficou, o tipo da coluna ficou como data e hora. Eu vou deixar só como tipo de data. Então vou clicar aqui nela, vou vir aqui nessa abinha ferramentas de coluna, e vou trocar o tipo do dado aqui, ó. O tipo do dado vai ser só data. Perfeito. Então a gente tem a data prevista do pagamento e a gente tem uma outra coluna lá na outra tabela que diz pra gente qual é a data em que cada parcela de fato foi paga. Então, por exemplo, a gente tem aqui os pagamentos que de fato aconteceram nessa outra tabela de parcelamentos pagos. E a gente tem a tabela de parcelamentos a pagar, tranquilo? Agora, só que a gente tem um detalhe. Como é que a gente faz para juntar dentro de um mesmo gráfico informação
dos parcelamentos a pagar e dos parcelamentos pagos. Para conseguir juntar informações de duas tabelas dentro de um mesmo gráfico, eu preciso ter algum relacionamento entre as tabelas. Só que, se você já estudou relacionamento, você sabe que, aqui ó, na guia de relacionamentos, a gente não tem como relacionar duas tabelas fato, que são duas tabelas gigantes, né, com histórico de acontecimentos. Por quê? Porque os dados se repetem, a mesma data se repete várias vezes, o mesmo cliente se repete várias vezes. Então, se eu quero fazer uma análise ao longo do tempo e eu quero colocar isso dentro de um gráfico, e eu quero relacionar duas tabelas diferentes para conseguir colocar dentro de um gráfico ao longo do tempo, o que eu tenho que fazer? Tem que criar o que a gente chama de tabela calendário, que a gente já tem uma outra aula aqui no canal ensinando. Mas vamos criar uma tabela calendário rapidinho, olha só. Vou vir aqui na guia página inicial, vou vir aqui em nova tabela, e essa nova tabela vai ser a tabela calendário com todas as datas do período analisado. Então vou colocar aqui ó, nessa tabela, vou chamar ela de calendário, e eu vou usar a fórmula mais simples para criar um calendário, que é a fórmula Calendar Auto. Calendar Auto. Então você vai colocar essa fórmula, fechar o parênteses e dar um Enter. O que ela vai fazer? Ela vai automaticamente criar uma lista, né, um calendário, com todas as datas do seu período analisado, que é desde o início do ano mais antigo, que é 2021, até o final do ano mais recente, que vai ser ali até o final de 2022. Só vou clicar aqui nessa coluna e vou tirar o horário também. Então vou clicar nela, vir aqui em cima e o tipo do dado eu vou colocar só data. Perfeito. E aí tá lá, essa coluna eu só vou tirar essa, tá com a data por extenso aqui, eu vou clicar aqui em cima. No formato dessa data, eu vou colocar essa data abreviada, só para ficar um pouquinho mais visual, e vou trocar o nome dessa coluna aqui para datas, só para não ficar aquele date em inglês. Só que eu vou querer fazer uma análise, por exemplo, naquele gráfico que eu te mostrei no início lá no gabarito, eu vou querer fazer uma análise mensal. Então, quanto que a gente teve aqui em janeiro, fevereiro, assim por diante, e essa coluna aqui de data já vai servir para a gente. Se a gente quiser, a gente pode até acrescentar colunas auxiliares, mas a gente vai até conseguir fazer assim de forma mais simples. Qual que vai ser a ideia? Então agora eu tenho uma tabela com datas que não se repetem. Por isso agora eu consigo pegar essa tabela calendário e relacionar ela. Então deixa eu colocar essas tabelas fato aqui embaixo. E eu vou colocar essa tabela calendário aqui em cima, que é a nossa tabela de características, né? A nossa tabela que a gente chama de tabela de menção, que ela é uma tabela pequenininha, só com registro de informações que não se repetem ali. Então eu vou relacionar essa coluna de datas da tabela calendário com a data do parcelamentos a pagar. Só que lembra, um cuidado, tá? Nessa tabela parcelamentos a pagar, a gente tem duas colunas de data. Tem a data da compra e a data prevista do pagamento. Qual é a data que eu estou interessado? É a data da compra? Não, isso aqui é, nesse caso aqui, nessa tabela de parcelamentos a pagar, essa coluna da data da compra é a informação da primeira parcela. Então não estou interessado nisso, estou interessado em saber quando que está previsto para cair o pagamento, cada um dos pagamentos. Para isso que serve essa tabela. Então, nessa tabela de parcelamentos a pagar, eu vou relacionar a coluna aqui, ó, data prevista do pagamento. Então, cadê? Data prevista do pagamento, eu vou relacionar com a coluna de datas. Tanto faz a ordem, tá? De baixo para cima ou de cima para baixo. Se eu tivesse, ó, vou apagar aqui esse relacionamento, botão direito, excluir. Se eu tivesse feito aqui o contrário, aqui de cima para baixo, tanto faz. Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a tabela de parcelamentos pagos. Só que na tabela de parcelamentos pagos, a data que eu estou interessado é a data que a pessoa pagou aquela parcela, porque aqui eu não tenho só a primeira parcela, eu tenho a primeira, segunda, terceira e assim por diante. Então eu vou pegar aqui, ó, data da compra e vou relacionar com a coluna de datas. Pronto. Agora eu posso fazer uma análise ao longo do tempo, tanto dos parcelamentos pagos quanto dos parcelamentos que vão ser pagos ainda. Então vamos colocar, por exemplo, um gráfico de área, que acho que vai ficar bem visual, e vamos colocar aquelas duas informações. Então, da tabela de parcelamentos pagos, o que a gente tem de valor monetário? Nas duas tabelas, a gente tem o valor da parcela. Então, vai dizer quanto que a pessoa tem que pagar naquele mês. Então, se a gente somar tudo, a gente vai ter quanto que deveria receber no total naquele mês. Então, aqui na tabela de parcelamentos pagos, vou colocar aqui o valor da parcela, no eixo Y. E na tabela de parcelamentos a pagar, também vou colocar aqui o valor da parcela, aqui no eixo Y. Só que, por enquanto, não tem nada aqui, né? Então, tem que colocar essas informações ao longo do tempo. Para isso, eu vou puxar aqui da minha tabela calendário as datas para colocar aqui no eixo X. Só que ele vai mostrar, ó, diariamente como é que estão esses dados. Eu não quero diariamente. Então eu vou tirar aqui, ó, o dia da minha análise e eu vou tirar o trimestre também, que vão ficar só os anos e os meses. E olha só como é que fica esse gráfico. Fica perfeito justamente com quanto que a gente deveria receber em cada mês, quanto que a gente recebeu. Só vou ajustar um detalhe aqui, a cor desse gráfico de baixo, eu vou colocar de outra cor aqui só para diferenciar melhor. Então eu vou vir aqui na parte de formatação, linhas, e vou trocar aqui, ó, cadê? Cores. E o valor da parcela, que é esse valor aqui do que já foi pago, vou trocar aqui para essa cor um pouquinho mais amarela. Tranquilo? Deixa eu até colocar um pouquinho mais claro só para conseguir diferenciar. Eu acho que vou até fazer o contrário.
O de cima eu vou colocar um pouquinho mais amarelo e o de baixo eu vou colocar um azul um pouco mais escuro para conseguir diferenciar. Perfeito. E aí agora, quando a gente passa o mouse, a gente consegue ver em detalhes. Mas eu quero ver aqui qual é aquela formataçãozinha de real. Então eu vou colocar aqui o valor da parcela. Ó, cadê o valor da parcela? Vou clicar nessa coluna, por exemplo, o valor da parcela. E lá em cima eu vou colocar a formatação de real. Então vou lá procurar pelo português. Ó, português Brasil. Cadê? Ó, português. Vou dar um OK. E na outra tabela também vou fazer isso, ó, na tabela de parcelamentos pagos. Valor da parcela, vou clicar aqui em cima, e agora que eu acabei de usar o real, ele vai ficar salvo aqui. Inclusive eu posso botar, além de aparecer essa informação quando eu passar o mouse, eu posso botar ela para aparecer no rótulo de dados, ou seja, aparecer em cada um dos valores. Então vou vir aqui na parte de formatação, rótulo de dados, e já vai aparecer aqui bonitinho. Posso até formatar ele, só para não ficar com esse valor aqui, ó, tá vendo? 0,29 milhões, 0,25 milhões. Então o rótulo de dados eu vou trocar aqui para, cadê? Ó, os valores aparecerem com as unidades em milhares, por exemplo, que vai ficar bem mais visual. E se a gente quiser, a gente pode até mostrar aqui nesse balãozinho, por exemplo, a inadimplência. Então olha só, por exemplo, em março de 2022, quanto que era para cair? 337 mil. Por quê? Porque pegando a primeira parcela de cada uma das compras e projetando essas parcelas, a gente viu que deveria cair 337 mil reais. Só que só caiu 268. Então eu quero saber qual é a inadimplência. A inadimplência, vou até abrir um Excel aqui só para a gente calcular, vai ser basicamente quanto do total a gente deixou de receber. Então, por exemplo, se eu era para receber 100 reais e só recebi 90, a inadimplência é o quê? A inadimplência é de 10%. O que é a inadimplência de 10%? Porque é quanto que eu deixei de receber, ou seja, a diferença entre uma coisa e a outra, quanto que eu deixei de receber, dividido pelo total. Então, dividido pelo valor total original aqui. Deixa eu só voltar aqui. Dividido pelo total original. Que vai dar se eu colocar aqui como percentual, 10%. Então, para calcular a inadimplência vai ser quanto que a gente deixou de receber dividido pelo total que a gente deveria receber. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Vou voltar aqui então. Vou criar uma fórmula, por exemplo. Então, vou clicar com o botão direito em uma das tabelas. Acho que eu tô até no gabarito. Deixa eu voltar aqui pro outro. Vamos lá. Botão direito aqui em uma das tabelas. Nova medida. E aí eu vou chamar aqui essa medida de inadimplência. Inadimplência. E aí eu vou colocar aquela continha. Entre parênteses, vou colocar quanto que a gente deveria receber no total, que é a soma das parcelas. Cadê? A soma das parcelas lá da tabela a pagar. Vamos até fazer o seguinte, só para facilitar, vamos criar duas fórmulas separadas aqui. Só para facilitar que não ficar uma zona essa fórmula, deixa eu apagar ela aqui rapidinho. Vamos criar duas fórmulas, uma para saber quanto que foi o valor pago e outra para saber qual foi o valor previsto. Então aqui na tabela de parcelamentos pago, vou clicar com o botão direito, nova medida, e vou chamar aqui de total pago. Sinal de igual, soma da coluna, aqui ó, tabela de parcelamentos pagos, soma dos valores das parcelas. Pronto. Fecha parênteses, dá um Enter. Então esse aqui é o total pago. Agora lá na outra tabela parcelamentos a pagar, vou clicar com o botão direito, criar uma medida. Eu vou chamar essa medida aqui de vai ser valor, ó, valor a pagar. Então tem o total pago e o valor a pagar, que vai ser a soma lá da tabela de parcelamentos a pagar da coluna valor da parcela, que é o valor da parcela previsto. Pronto. Então tem o valor a pagar e o valor pago. Vamos calcular então a inadimplência agora. Então botão direito, nova medida, vou calcular agora a inadimplência. Inadimplência, que vai ser, entre parênteses, o valor a pagar, né, que é o total que a gente queria receber com a projeção, menos o total que foi pago, fecha parênteses, dividido pelo valor a pagar, que foi aquela mesma conta que eu fiz no Excel. Quanto que a gente tinha para receber, menos o que a gente recebeu, que é o que ficou faltando, né, dividido pelo total que a gente deveria receber. E a inadimplência, ela vai ser uma informação em percentual. Então eu vou clicar aqui nela e vou formatar aqui em cima como percentual. Só que eu não quero que ela apareça dentro do gráfico, eu quero que ela só apareça nesse tooltip, né, nessa dica de ferramenta que é essa janelinha preta. Então aqui dentro do gráfico, eu vou clicar nele e eu vou, nessa parte aqui, ó, cadê? Dicas de ferramenta, aqui dentro eu vou colocar a inadimplência. Então vou puxar a inadimplência aqui para dicas de ferramenta. E aí olha só que legal, se eu passar o mouse aqui, por exemplo, em março de 2022, ele mostra, eu deveria ter recebido 337 mil, recebi 268, inadimplência 20%. Só repara que os nomes estão iguais aqui, porque era o nome da coluna. A gente pode mudar isso aqui. Então deixa eu só voltar aqui do lado
e vou colocar aqui nesses valores, ao invés de aparecer valor da parcela, eu vou colocar aqui, esse aqui, ó, da tabela de parcelamentos pagos é valor pago, e essa outra aqui é o valor projetado. Agora vai fazer muito mais sentido. Então, olha só, se eu passar o mouse, ó, janeiro de 2022, valor pago, 233 mil, valor projetado, 291 mil, inadimplência, 19,89%. Então, cara, essa análise aqui é muito, muito, muito importante para você aprender, para você dominar. E, de novo, isso aqui, a gente viu um exemplo de vendas, mas você pode fazer isso, todos esses conceitos, os princípios, os tratamentos do Power Query, as fórmulas que a gente usou, servem para qualquer área. Então, cara, isso aqui é um desafio fundamental. Se você conseguir depois replicar, tentar fazer sozinho, isso aqui vai ser um baita de um exercício, porque esse é um case real e muito, muito, muito prático, que é super importante de você dominar, porque assim você já vai conseguindo ter muito mais domínio da ferramenta, porque você vai tendo muitos cases de fato reais aqui, que vão te ajudar no dia a dia do Power BI. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque a gente preparou esse conteúdo com muito carinho. Você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para pegar os próximos conteúdos aqui de Power BI. Se você acompanha essa aula inteira aqui, essa aula que ficou completíssima, comenta aqui embaixo a nossa famosa hashtag até o fim para eu saber quem ficou até o final. E não esquece que aqui na descrição do vídeo vai ter o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar praticando e continuar estudando com a gente, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula, espero que você tenha gostado e até a próxima.